Hoje, mais uma vez, eu trago um vídeo construtivo, tá? Para quem está na fase de transição, saindo da Matrix, saindo do paganismo, ainda tem algumas dificuldades de entender certas coisas. Outros precisam se alicerçar de argumentos para poder anunciar aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, e não sabe de que forma anunciar Yao, certo? E provar que o personagem por nome Jesus é justamente criado por Roma, o Império Constantino, o governador de Roma, junto do Concílio de Nicéia no ano 325 e 318 papas, criaram muitas liturgias ecumênicas, ajuntando, agregando, tá, culturas de paganismo que já existia em outras eras, em outros tempos, tá? E para não desfragmentar, eles fizeram a junção e oficializou o paganismo com o nome de cristianismo. Eu tenho falado muito isso aqui no meu canal e hoje eu quero provar para você o que é o paganismo dentro do cristianismo e por que você deve se desfazer de sinagogas, de igrejas, de templos evangélicos cristãos que servem o mesmo personagem criado pela igreja de Roma, certo? Tá, aqui eu trouxe um personagem, eu quero que vocês prestem atenção justamente nessa mão aqui desse personagem que chamam de Jesus Cristo e também esse grande brilho aqui na sua cabeça, certo? Vamos lá. Começando aqui por Isaías, no capítulo 14, versículo 14, o próprio Satanás dizia em uma revelação: eu subirei às alturas das nuvens. Em outras traduções diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele mesmo está fazendo um juramento que seria imitação, mera cópia, um plágio do próprio Criador, ok? Serei semelhante ao Altíssimo. Isso ele queria sentar em status de veneração, poder, glória, majestade, tá? Pois bem, seguindo adiante aqui, segundo Tessalonicenses 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Ial, né? Aqui tá Deus, porque é uma tradução corrompida, tá? João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada. Mas nos papiros hebraicos, tá? Nos manuscritos, nos pergaminhos, toda a expressão que estava escrito Ial foi trocado por Deus ou Senhor, que inclusive os dicionários, já provei em outros vídeos meus aqui do canal, que a própria Bíblia demonstra em seus dicionários bíblicos que Senhor é Baal. Lembra dos profetas que se cortava, desafiava Elias? Baal. E você fala: eu sou um servo de Deus. A palavra servo é chamado de Balaíns, se você estudar. Balaíns são servos de Baal, servos do demônio por nome de Baal, ok? Ou se adora. De sorte que se assentará como Ial, no templo de Ial, querendo parecer Ial, certo? Se assentará sobre a doutrina, sobre o evangelho, sobre a sua palavra, se misturando, se homogeneizando, certo? E o templo, na verdade, aqui, ó, no templo de Ial, não é as sinagogas, as igrejas feitas de pedra. O templo aqui, se você ler Romanos, está dizendo assim: não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito do Criador, do Ruach Kadosh? Vós sois o templo. Então ele mora aqui, ó, querendo assentar no templo, ou seja, no coração do homem, querendo parecer o Criador. O próprio ego do próprio homem é o próprio adversário, querendo ser e parecer Deus, né? Vocês entendido até aí? Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, tá no plural, não é um Cristo, é Cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Então aqui, essa palavra aqui no hebraico seria Machia, tá? Ou seja, surgirão muitos falsos messias. E messias, no caso, é as pessoas que se passam pelo Salvador, pelo Remidor, certo? E isso pode se conter em várias religiões. Cada religião tem o seu Salvador. No Buda,
nas religiões afro-brasileiras, enfim, no espiritismo tem o seu salvador, o seu messias, né? Então virão muitos falsos cristos. E vocês acham que os falsos cristos são essas pessoas como o Henri Cristo, como outras pessoas que na atualidade se manifesta, outros lá nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, né? Porque faz prodígio. É um cara que está se considerando Jesus Cristo. Não é isso aí. O falso Cristo, tá? Ele está contido dentro da religião, que já é governo também. Lembra que eu falei no meu vídeo passado, lá de 6 de Efésios, principados, potestades e hostes espirituais da maldade? Os 3 espíritos lá de Apocalipse, semelhante a rã, saíam da boca do grande dragão, que é a dita trindade, inspirado em Deus Trimúdio. Estude o que é o Trimúdio, pesquisa o que é o Trimúdio. Foi aí que nasceu a trindade, criado por Tertuliano também no Concílio de Nicéia, certo? Então, Cristos, na verdade, são mestres de religiões. Cada religião tem o seu próprio Cristo. E Cristo, inclusive, é uma palavra, tá, grega. Lembre-se que o Salvador era hebreu, do hebraico, não tem nada a ver com grego. Então, tudo que vem do grego e do latim, descarte. Tem muito fermento de ídolos. Quando Paulo prega em Atenas, tá, já existia 30 mil deuses diferentes naquela cidade cultuada, certo? Inclusive o templo de Diana, né, já existia lá. Enfim, não vou entrar aqui nesse mérito para não ficar grande e extensivo o vídeo. Seguindo adiante, eu quero entrar na questão do símbolo da mão, tá? Então, para a gente entender quem que é a meretriz lá de 17 e 18 do Apocalipse, ela é relatada como montada na besta e será julgada. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e de impurezas das suas prostituições. No verso 17 de Apocalipse, no versículo 5, estampa sua testa, essa pronúncia. Em sua testa havia escrito: Mistério, Babilônia, a grande mãe. Veja aqui que eu sublinhei no plural, das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Por que prostitutas? Por que eu destaquei aqui? A mãe é o Vaticano, a Igreja Católica Romana. É a única que existia naquela época do Mashiach. Não existia igrejas, religiões, templos. Existia uma só, que o Mashiach bateu de frente e chamou sepulcro caiado, raça de víboras, certo? Daqui ela era única, exclusiva. Daí Martinho Lutero, que era um padre, rompeu com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica fazia comércio de indulgências, venda de terrenos no céu, né? Torturava quem rebatia as suas heresias. Então, um padre, por chamado de Martinho Lutero, ele rompeu com a mãe e formou o protestantismo, que é toda a igreja evangélica. Então, por isso que está escrito prostitutas, porque são filhas da mãe, que é o Vaticano, entendeu? Só que Martinho Lutero, ele refutou as suas teses, as teorias, só que ele não conseguiu reformar totalmente. Porque quando ele trouxe e formou o protestantismo, ou seja, o cristianismo atual que a igreja conhece, ele trouxe alguns sintomas, resíduos do paganismo. E a gente vai mostrar nesse vídeo aqui, inclusive o nome Jesus, certo? O nome Deus. O Criador Yod-Heh-Vav-Heh é uma coisa, Deus é outra. E não mistura Yod-Heh-Vav-Heh, ou seja, com Yahweh. Yahweh é outra coisa. Eu falava no início dos meus vídeos essa pronúncia, mas também eu vi que já tem algum sintoma aí de distorção, ok? Então, Senhor, Deus, Jesus, é tudo resíduos da mãe prostituta. Então, quando ela tá aqui, repugnante, aqui ó, cheio de coisas repugnantes. Quando o dragão de Apocalipse tem várias cabeças e vários nomes de blasfêmia, é os vários nomes criados pela religião, certo? E cheio de impureza das suas prostituições, ou seja, dos seus adultérios, de adulterar
as palavras inspiradas dos pergaminhos. Lembra que 22 de Apocalipse diz: qualquer que acrescentar, tirar ou diminuir, isso é adulterar o que foi designado pelo Espírito. Então ela fez a sua prostituição, igual Salomão. Pegou a sabedoria, mas começou a servir os deuses estranhos das mulheres, cultuar, oferecer ofertas e misturou. Então foi o que a igreja fez e foi o que o Vaticano fez. Misturou o ecumenismo no Concílio de Nicéia, as diversas crenças pagãs, formando o cristianismo, ok? Então até aí. Agora aqui o Papa, inclusive eu vou falar, principalmente foca no sinal da mão, foca também nesse adorno que é chamado de mitra, né, sobre o Papa. E eu vou, inclusive, a cor escarlates, vestida de escarlate, que representa o sangue da Santa Cruzada, da Inquisição. Veja aqui os sinais que os papas faziam. Isso aqui tem simbologia, tá? Eu sempre falei que quando Salomão fundou a Goétia, a maçonaria, eles se comunicam através de símbolos, através de sinais, toque de mão, certo? Gestos. Então isso formou o ecumenismo também, junto com a sociedade secreta, dentro do próprio paganismo e dentro da própria cristandade, ok? Veja aí o Jesus que a grande maioria conhece, principalmente os evangélicos, né? Eles adoram esse mesmo personagem, inclusive o símbolo da mão, foca na mão, ok? O que significa isso, Luiz Paulo? Gestos presentes nos ícones, o que eles significam? Então eu separei aqui um site aqui interessante, tem diversos sinais, tá, que ele explica, mas eu quero focar, esse aqui eu já vi pregador de púlpito, inclusive da congregação da minha ex-comum, Índio Galdino Ribeirão, o pregador fazia muito esse símbolo, né? Vila Tibério, o operador de Jó, fazia muito esse símbolo. E alguém fala aí que é o símbolo em Libras, né? Que é o amor, né? O amor, sei lá, é algum sinal meio que hippie, mas não. Tem simbologia. Owsley Chrysler, pesquisa sobre o autor do satanismo, Owsley Chrysler, eu não sei falar o nome dele direito, mas é mais ou menos isso. Você vai ver que simbologia tem isso aqui, tá? A Xuxa, o Michael Jackson, o Homem-Aranha, enfim, mão chifrada. Tem diversos sinais aqui, mas eu quero focar. Esse aqui o Goku usa muito, né? Telepatia, neutralização de energia, fazem massagem na testa. Inclusive meu cabelinho tá raspado. Usam muito os 2 dedos. Então tem simbologias, ok? Mas eu quero focar principalmente... Cadê aqui o sinal que eu tava procurando? Eu acho que é esse aqui mesmo, ó. É esse aqui, ó. Esse sinal aqui, ó, gesto de bênção. Os dedos da mão direita estão na forma de letras LX. Jesus Cristo em grego e eslavo, eslaxativo. Esta é, portanto, uma bênção pelo nosso Pantocrator. Esse aqui é o Jesus Pantocrator. Vocês pesquisam essa palavra aqui, pausa o vídeo. Vocês vão ver muita alegoria desse simbolismo aqui que está ligado a um personagem que nós vamos desvendar daqui a pouco, o sincretismo, o secretismo dessa paranoia, né, que vocês falam, né, dessa loucura. Eu tô blasfemando, não. Quem blasfemou foi o Concílio de Nicéia. Esse sinal da mão também é chamado de mudra. É marca e gesto tibetano. É um gesto ou pose simbólico ou ritual do hinduísmo, janaísmo, budismo. Embora alguns mudras envolvem todo o corpo, a maioria é realizada com as mãos e os dedos. Simbologias espirituais através, tá, de gestos. Além de serem gestos espirituais, aqui ó, gestos espirituais empregados na iconografia e prática espiritual das religiões indianas. Então, certos tipos de maneiras aí que o pregador faz, profetas de igrejas faz, nem eles mesmos sabem disso que eu estou abordando, certo? É bom você revisar a sua postura e modificar, tá ok? Que isso está ligado à espiritualização. O que significa o gesto da mão direita de Cristo Pantocrator? Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Tem um símbolo. Eu não vou ler esse site aqui. Vamos mais adiante.
para não ficar estendido. Olha aqui o personagem que eu falei, não é o mesmo sinal que a Igreja Católica colocou sobre o personagem Jesus. Quem é esse personagem? É Baphomet. É adorado e venerado também pela maçonaria, porque é o contrário, o oposto. Se o próprio Ixaial, que é Isaías, dizia, foi levado como ovelha muda ao matadouro, certo? E o oposto da ovelha, o oposto, né? Ao contrário da ovelha, separará, está escrito em Apocalipse, o bode das ovelhas. É que a ovelha, ela pode ser judiada, maltratada, e o único comportamento dela é derramar uma lágrima. Ela não se move, ela não corre, ela não reage. Já o bode, se você mexer, ele revida, ele vai para cima, ele dá cabeçada. Então por isso que fala o filho das ovelhas, os bodes das ovelhas, que o bode é símbolo da rebeldia, ou seja, o próprio Satanás que se rebelou no céu contra os demais anjos e contra o próprio Criador. Então ele é o oposto. No Antigo Testamento, o holocausto era feito com um novilho, uma ovelha. Abel ofertava ovelhas, né? Sacrificava como incenso suave. Depois virou motivo de expiação. Para perdoar o pecado do povo, se sacrificava. Aí Satanás ele faz isso semelhante hoje, só que não com a ovelha, com o bode. Sacrifica bodes em rituais, não é assim? Então vamos lá. Símbolo do personagem Jesus, que a Igreja Católica criou para deturpar o Yahshua Mashiach, verdadeiro nome em paleo arcaico hebraico, tá? YHWSHA, na nossa linguagem traduzido Yahshua. Então, Jesus nunca pôde ser porque o nome não é J, não existe J nem no hebraico, nem no arcaico, nem no grego, nem no latim, nem em linguagem mais antigas, ok? Então por que o símbolo da mão? Presta atenção. E esse solzinho aqui atrás eu vou mostrar para vocês. Aqui, mais uma vez, o símbolo do Baphomet, a imagem de um Baphomet já de eras antigas, né? Na Catedral de Notre Dame. Já conhece esse nome aqui, que muita gente já ouviu falar dessa catedral, que inclusive é aquela que pegou fogo. Tinha a imagem de Baphomet, já que Baphomet é dado como maligno, né? Como rebelde, como um anjo caído, né? Inclusive é anjo, ó, ele tem asas, né? É hermafrodita, tem diversos sexos, inclusive esse simbolismo aqui também em diversos. Lembra o sinal aí da enfermagem, né? Que representa, vamos dizer, os mensageiros da cura, né? Presente em diversos logotipos, esse sexo de Baphomet, ok? Então vamos continuar aqui para não perder o foco aqui. Veja aí, mais uma vez, como saudação, cumprimento, como se fosse um Buda mesmo, né? Uma cultura, eu desconheço aqui a veneração, mas aqui o símbolo da mão para cima e o símbolo para mão para baixo, que inclusive eu vou mostrar mais para frente o que significa espiritualmente, o que está querendo dizer essa saudação com as mãos, ok? Veja que é presente aqui a mãozinha, mais uma vez aqui o chakra, o próprio hinduísmo, tá? A mão, foca na mão, para vocês verem que está em todas as culturas. E isto é justamente a prostituta e as filhas da prostituta, ou seja, as religiões, independente que seja evangélica ou qualquer outra, saíram, tá, do cristianismo. Então todas elas, uma foi se decepcionando com a outra, que foi formando com a outra, descendência que saiu, que formou a outra, e assim foi criada a religião. Mas saíram só, inclusive, de um ventre espiritual, que é o catolicismo, que é a Igreja Católica, certo? Símbolos e mais símbolos com as mãos. Aqui uma espécie de Baphomet já em eras antigas, inclusive, olha, o nome aqui, CVR Isis Entinin. Você vai ver que isso aqui é grego, certo? E que está ligado também, inclusive, ao nome Jesus. Vocês podem pesquisar aí que tem siglas, inclusive na plaquinha Henry, né? Vamos lá.
Mais uma vez aqui ficou mais claro, né, sobre esse logotipo das duas serpentes, né? No falo do próprio Bafomé, asas, né? Aqui essa estrela também é muito usado em simbologia, inclusive cristãos misturam como a bandeira de Israel e usa como amuleto, pingente, camisetas. Você vê o sincretismo, o secretismo, eu falo muito disso. Essas estrelas, né? Vamos lá. Pois bem, lembra que eu falei o que significava a mão apontada para cima, os dedos para cima e um para baixo? Eles estavam inspirados nessa oração de Mateus 6,10, quando dizia: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava embaixo. Subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, lá em cima e aqui embaixo, mandarem tudo, assim na terra como no céu. É mais ou menos o significado. Lembra que eu falei para vocês focar na auréola, certo? Esse aqui atrás, chamado de halo também, conhecido também como nimbo, auréola ou glória. É um anel de luz que circunda uma pessoa na arte. Ele tem sido utilizado na iconografia de muitas religiões para indicar pessoas sagradas ou santas. Uma honraria estendida em períodos diversos também a monarcas ou heróis na arca sacra da Grécia Antiga, Roma Antiga, hinduísmo, budismo, islamismo e cristianismo. Você vê que bolo de... Isso que é religião? Tá tudo misturado. Uma diverge da outra, uma não concorda com a outra, mas tá tudo dentro do mesmo ventre, né? Saíram tudo do mesmo lugar. Entre outras religiões, pessoas sagradas podem ser representadas com um halo na forma de um brilho circular ou a arte asiática na forma de labaredas ou ainda a volta do corpo todo. Esse último tipo sendo geralmente chamado de mandória. Os halos aparecem em praticamente todas as cores, mas como representam luz ou chamas, aparecem muito frequentemente em dourado, amarelo, branco ou, no caso, chamas vermelhas. Tá aqui, ó. Outras culturas já usavam esse logotipo aqui, ó, envolvido com a Grécia. Lembra que eu falei Grécia e latim descarta tudo. O Jesus criado pela igreja sempre vem simbologia do sol atrás, que vamos agora. E o dedinho da mão, lembra? O Bafomé? Pois bem, sincretismo, secretismo, sopa de pobre espiritual, mistura tudo. Esse sol veio da veneração do deus chamado Amon-Ra. Pesquisem quem é Amon-Ra. Tá vendo aqui, ó? Antigas civilizações do Egito, do povo sumério, já tinha esse camarada, esse personagem que usava o sol, certo? Deus Amon-Ra. Tá aqui, ó. Vou mostrar os desenhos aqui. Aqui, ó. Nas próprias pirâmides existem esses desenhos. E todos os faraós da época traziam o sol sobre a sua cabeça. Então, por isso que o Jesus da Igreja Católica representada já tem a auréola, né? Ou o sol atrás dele. É uma mistura do deus Mitra, Amon-Ra, Tamuz, tudo junto. E vocês veneram outros deuses de tabela através do personagem Jesus. Olha lá, Deus, Dio, Solino Invictus. Esse é o Deus Invictus, que também pode ser chamado de Mitra. Ele já tinha o sol sobre a sua cabeça, certo? Já falei de temas aqui no meu canal sobre o Deus Invictus, o Deus Sol, certo? E eu quero que vocês pesquisem, pessoal. Acorda desse sistema. Vocês estão entendendo? Por isso que Apocalipse fala: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das suas incoerências, das suas pragas, que ela vai ser cobrada se você fizer parte, porque deixará o homem, o pai e a sua mãe, tornará-se uma só carne. Isso aí é em prática de teoria, né? Porque se você casa com uma mulher, você não se torna uma só, entre aspas, carne com ela. Se ela cortar o pé, você não vai sentir dor junto com ela. Você vai sentir assim, de sentimento, mas ela que vai falar ela que vai sentir. Você entendeu? Não é uma só carne, é uma teoria.
certo? Espiritualmente, quando você se une ao Espírito do Criador, você se une, você se torna membro do corpo do Mashiach. Então você e ele, lembra que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e nós estamos em vós, né? Quem não tiver ligado na videira verdadeira, vai ser cortado. Então, o que quer dizer? Que quando você se une a uma doutrina que não tem nada a ver com o céu, você se torna um só corpo. Por isso que se você deitar com uma meretriz, você se torna impuro com ela, imundo com ela, certo? E espiritualmente também funciona da mesma forma. Objetos aqui que entre aspas, sagrados pela Igreja Católica, dessa simbologia, desse sincretismo que é ao deus Amon-Ra, ao deus Mitra, ao deus Invictus, né? Ao deus Dionísio, que é na verdade o mitraísmo, e eles dizem que esse objeto é na verdade o sol da justiça, o Jesus, né? Tá aí, ó. Vai conferindo as imagens para não dizer que eu tô dizendo mentira, aqui ó, o Papa levantando o Jesus sagrado, o Deus Sol. Opa, não era essa para abrir. Vamos lá, pessoal. Era para abrir esse aqui. Olha lá. Enfim, vamos lá. Objetos aí que está ligado a Jesus, Mitra, Sol, ok? Não sei se vocês estão entender o que eu estou querendo passar. Se vocês não tiver entendido, volta o vídeo, assiste uma, duas vezes para vocês, porque eu sei que é difícil aceitar isso, é impactante, né? É uma mentira milenar de anos, mas agora que o Criador achou a vontade de revelar, porque está escrito, chegará tempo que o meu povo conhecerá o meu nome, é profecia, está lá em Jeremias, ok? Aqui ó, para vocês verem que eles veneravam esse personagem, esse Deus Sol no Velho Testamento, lá em Ezequiel 8,16, você lê o contexto em todo, tá? Eles viravam para as estrelas, os homens tal, no átrio, e adoravam o Sol, ok? Deuteronômio 4,19 também aqui, ó. Que não levante os teus olhos ao céu e veja o sol, a lua, as estrelas, todo o exército dos céus, e sejam impelidos a que inclinares perante eles, e sirva aqueles que o Criador, teu Iau, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Então não venere qualquer outro tipo de... A veneração tem que ser reta, somente ao Salvador. Eu vou adorar as forças da natureza. Tem religiões que adoram, né? As afro-brasileiras aí, né? Cultua o Deus da natureza, o Deus lá que criou isso, a Iemanjá das águas. Não, tudo que parte disso passa a ser idolatria. Você entendeu? Você tem que venerar somente o Criador que está no trono, ok? O chapeuzinho famoso do Papa, que é também chamado de Mitra. Se você pesquisar Mitra, você vai ver que é esse chapeuzinho lindo, dourado, alguns folheados a ouro, vale muito, mataria a fome de muita criança que passa fome, né? Lembra que o próprio Mashiach diz, vende tudo que dá aos pobres e me segue, mas essa aqui, ela faz o oposto. Ela junta, ela agrega, e as suas filhas gulosas, as filhas da prostituta, que pregam a teoria do deus Amamon, pesquisa o que significa Amamon, é o deus envolvido com a prosperidade, a riqueza, certo? Faz a mesma forma que a mamãe, em vez de dar para os pobres, não. Traz aqui o seu dízimo, traz sua oferta, né? Vamos coletar, ajunta dinheiro para gastar em templos, tá? Mirabolantes, enfim. A maioria das igrejas se enriquecem e ajudar os pobres, que é bom nada, tá? O que tem a ver Mitra? Mitra com o deus Dagon. Lembra que muitos pregadores pregam, o deus Dagon vai cair, né? É esse personagem no Velho Testamento, que era também híbrido, que tinha metamorfoses de quimerismo, era meio humano e meio peixe, uma espécie de o primeiro sereio da história, certo? Então o seu chapeuzinho chamado de Mitra, inclusive, é uma veneração ao deus Mitra, tá? E o cristianismo adotou isso como simbologias, né? Dos carros, a igreja evangélica, né? Usa nas camisetas, nos adesivos. Bonito, né? Deus, você tá adorando aí de tabela o deus Mitra e não sabe. O deus Dagon, aliás. O deus Dagon.
Então tá aí, pessoal. O símbolo da mão, pregadores usa, evangélicos, aponta o dedo, chifrinho ou diversos sinais. Lembra lá dos quadros, né? A igreja está mostrando para você que eles fizeram essa mistura, essas ramificações, essa homogeneização, tá? De culturas pagãs no personagem chamado Jesus. É a mão, é o sol que eu falei, que tem a ver com o deus Mitra, o deus Amon-Ra. Lembra do desenho do Thundercats, os Amon-Ra? Então, se você gostou do conteúdo desse canal, nós não tá aqui na internet para encher linguiça, certo? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho, embora eu sou uma gota no meio desse grande oceano. Não tô aqui para fazer a cabeça de ninguém, mas é o Criador que vai dar o crescimento. A minha função é só plantar a semente. Você se cria o despertamento, a curiosidade de buscar, de pesquisar, de ir atrás, de correr, não dar a tua salvação de mão beijada e não ser cobrado por estar envolvido com o paganismo, ok, pessoal? É tempo de acordar, de despertar. Por isso o Mashiach diz: desperta, tu que dorme entre os mortos, e ele te esclarecerá. Compartilha, por favor, esse canal, compartilha esse link para trazer mais pessoas aqui pro canal, para se inscrever, certo? Deixa seu like, um bom comentário, até o próximo vídeo.